Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Adilson Gombrade. Ele é formado no Conservatório de Música como pianista erudito. Esteve à frente em muitos corais na região, foi o primeiro regente do Coral Municipal de Santa Bárbara do Oeste e formou o Coral Unimed. Atualmente é regente do Coral Vocalis em Americana. Olá, Adilson. Obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom. Olá, Marta. Tudo bom? Prazer imenso estar aqui com você. Adilson, faz um breve resumo da sua história, da sua trajetória como músico. Olha, Marta, eu comecei com 10 anos, eu resolvi um dia chegar para minha mãe e falei que eu queria aprender música. Na verdade, eu queria aprender piano, porque minha irmã já tocava piano. E naquela época a gente tinha que acompanhar a irmã solteira, moça, não podia andar sozinha para a rua. E a gente ia na casa de uma família de amigos que tinham piano, porque nós não tínhamos em casa. E eu comecei a ouvir ela tocar, aquilo me fascinava, aquele som me fascinava. E aí eu comecei a pedir para minha mãe que eu queria. E minha mãe falava, nossa, ele nunca ligou um rádio, né? Que, imagina que ele quer, né? Fogo de palha de criança. E quando ela viu que eu não parava de insistir, ela me falou um dia, então tá, eu vou procurar uma professora para você. Eu falei, não, eu já tenho. Aí eu já tinha pego o telefone de uma professora, o endereço, o preço da aula, tudo para ela. Aí ela leu o papel, ela ficou assustada, era a dona Hermosa Baruch Murbach. Aí ela entrou em contato e eu comecei a estudar. Isso foram de 10 para 11 anos, estudei uns 2 anos com ela e depois eu passei com a dona Judith Rocha von Bittner e aí eu segui carreira estudando, né? Era só aluno mesmo, me dedicava porque eu gostava demais. Tive uma paradinha de 1 ano na época que eu fui servir a aeronáutica, depois eu voltei, entrei no Conservatório Gomes Cardim em Campinas e antes mesmo de me formar como pianista eu já comecei a trabalhar com coral. Porque meus pais sempre cantavam em coral, né? Coral da Igreja Matriz de Santa Bárbara. Aquele som também me fascinava muito ouvir o coral cantando. Uma pessoa chegou na loja da minha mãe e falou, escuta, eu fiquei sabendo que você é músico, me indicaram que você mexe com coral. Eu falei, sim, mexo. Aí minha mãe olhou assim do lado e falou, ué, como assim mexe, né? Ele nunca mexeu com coral, né? Ela falou assim, então a usina Iracema quer montar um coral e a gente gostaria de contratar você. Eu falei, perfeito. E eu já tinha feito um curso do governo do estado de São Paulo, eles davam muito cursos de canto coral. Eu já tinha feito tinha um contato com o maestro Humberto Cantoni, de Piracicaba, e aí eu fui atrás dele. Falei, Humberto, maestro, é o seguinte, olha, acontece isso, eu preciso aprender. Ele falou assim, nossa, mas você acha que você vai aprender assim do dia para noite? Eu falei assim, eu me garanto, se o senhor me der aula, eu me garanto. E dito e feito, ele começou a dar aula, ele riu, ele não confiou muito, mas ele começou a me dar o curso de regência de coral, e aí eu comecei o coral na usina Iracema. Foi o meu primeiro trabalho profissional com coral. Mas eu sou profissional da música desde os meus 15 anos, eu tenho 59 agora. Com 15 anos eu comecei a tocar casamento. A igreja da Matriz tinha o coral da Irmandade do Santíssimo Sacramento, que era dos meus pais, e eu era já segundo organista da igreja, do coral. E com 15 anos eu já comecei a tocar casamento e nunca mais eu parei. A minha vida toda, a turma ainda pergunta, mas você trabalha em quê? Eu falei, eu sou músico. Tá, mas com o que você trabalha? Eu falei, com música. Eles acham que isso é meio impossível. E é quase impossível mesmo. Mas eu consegui vencer. Consegui bastante coisa, graças a Deus. Você disse uma coisa bem interessante, que muita gente acredita que não é possível sobreviver sendo músico. E você, como é que você conseguiu? Olha, eu me lembro uma vez na escola, que eu tinha acho que uns 14 anos, 13, 14 anos, a professora falou, olha, vocês têm que estudar, porque isso cai em vestibular. Aí eu muito ingenuamente falei para ela assim, mas eu não vou fazer vestibular, porque eu vou ser músico. E aí ficou isso gravado na minha cabeça. Se eu falo que eu vou fazer uma coisa, eu vou até o fim. E quando eu fui
para começar a trabalhar, que eu comecei a tocar com 15 anos em casamentos e tudo mais, a minha meta foi, não, eu vou viver de música. Na aeronáutica, o meu major, que era o meu chefe, ele falava, Major Braga, ele falava assim, você vai seguir carreira comigo militar, você vai para Brasília comigo. Eu falei, não, Major, tô dando baixa em janeiro, eu quero seguir minha vida de músico. Você vai morrer de fome, não sei o que, aquelas coisas, né? E eu falei, não, eu vou em frente, vou em frente. Para você ter uma ideia, quando eu tinha meus 21 anos, com 20 anos a minha mãe faleceu, quando eu tinha 20, né? Aí com 21 eu fui para Americana, porque eu tinha 64 alunos em Americana. Então eu dava 64 horas aula por semana. Então a gente vence, tem que batalhar. Vivi 4 anos da minha vida trabalhando arduamente, de manhã à tarde e às vezes até à noite, até às 10, durante a semana. Não é fácil, claro que não é fácil, mas a gente tem que mostrar que tem brio, que tem vontade e ir atrás. Inclusive eu perdi um casamento, deixei de ser casado porque a minha noiva falou para mim, o que você vai fazer quando a gente casar? Eu falei assim, fazer o quê, por exemplo? Ela falou, não, você não vai continuar, porque eu tinha os meus alunos, eu tinha os corais e eu tinha uma banda ainda que eu tocava de final de semana, a banda minha. Então ela falou assim, mas você vai fazer tudo isso, a gente nem vai se ver, que nem acontece agora, é difícil. Eu falei assim, olha, eu não vou tirar você da sua casa para passar fome, eu não vou querer passar fome com você, nós vamos continuar, e eu vou continuar trabalhando dessa mesma forma, que tem que trabalhar, que senão você não consegue sobreviver. Então eu sempre trabalhei muito, com música sempre trabalhei muito mesmo, sobrevivi por isso. Você já formou vários corais, já dirigiu vários corais, inclusive deu início ao Coral Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Isso, em 88 nós fizemos um encontro de corais, nessa época eu tinha o coral lá na usina, nós íamos cantar aqui em Santa Bárbara, e o Romaninho na época estava assistindo a apresentação e veio conversar comigo, e falou assim, nossa, eu vou sair candidato e se eu ganhar eu quero que você venha montar um coral assim para mim aqui na cidade. Falei, claro, maior prazer, Romaninho, só me chamar. E dito e feito, ele ganhou em fevereiro de 89, o Paulo Delbu me chamou e falou, olha, o Romaninho pediu para te chamar, que ele quer contratar você para você montar um coral municipal. Passei todo o projeto para ele e a gente começou, acho que em abril ou maio de 89, e esse coral perdurou até dezembro de 92, quando ele saiu do mandato dele. Em quantos mais outros corais você regeu, formou, participou? Olha, eu não sei te dizer, teria que parar e sentar e contar, mas foram vários. Olha, eu comecei com o Coral Irapuru, na usina Iracema, eu tive o Coral Municipal de Santa Bárbara, eu tive o Coral Vocalis, que esse eu tenho até hoje, a gente ainda existe até hoje trabalhando, Coral da Igreja do São Domingos em Americana, Coral Ítalo Brasileiro, o Coral da Casa de Cultura, o Coral da Ripaz, o Coral da Santista, o Coral da Camargo Correia, e daí para frente são vários. Você também é compositor erudito. Quando eu tinha o coral na usina, em Iracema, a gente fazia missas, mas era muito difícil você conseguir partitura para coral. Os regentes dos corais tinham um medo de passar as partituras que você não acredita. Então a gente tinha dificuldade de conseguir músicas. Eu conheci na época o Alexandre Zilarri, que é um austríaco, e eu fui fazer curso com ele de arranjo para coral, porque eu precisava fazer arranjo, porque não conseguia ser as partituras com facilidade. E aí, uma vez eu comentei com o coral, falei assim, eu ainda vou escrever uma missa inteira em latim para a gente cantar. Mas o coral, depois de 5 anos, acabou por problemas técnicos da usina, e isso caiu no esquecimento, nunca mais eu me preocupei com isso, porque aí depois a gente começou a ter mais facilidade, eu escrevia os arranjos para o meu coral, então isso foi indo e ficou no passado, e foi muito engraçado, porque teve um dia que eu cheguei na minha casa, e eu tinha um teclado ligado do lado da mesa de jantar, e o gato meu estava no teclado, eu tirei o gato do teclado e sentei e comecei a tocar, e comecei a escrever o que eu estava tocando, algo assim aleatório, eu não imaginava que aquilo fosse uma composição. E fui escrevendo, e isso acho que era mais ou menos no final da tarde, e quando eu olho para fora, eu vi que estava claro, falei assim, nossa, que noite bonita, a noite está clara, né? E eu olhei pro relógio, era às 5 da manhã, então aí foi um susto, falei, nossa, eu passei a madrugada escrevendo, né? Depois disso, eu estava fazendo já um curso de regência orquestral com um maestro lá de Piracicaba, o Galo, e conversei com eles, falei sobre isso, o que tinha acontecido, ele falou, traz aí pra gente dar uma olhada, né? E eu levei, e a minha aula era quinzenal com ele,
Passou-se os 15 dias, ele não falou nada, eu fiquei quieto, né? Aí quando acabou a aula, ele falou assim, vamos conversar sobre a sua missa? Eu falei, mas você não tem compromisso? Ele falou, não, eu cancelei pra gente conversar. Ele falou, olha, o que você tem aqui são peças maravilhosas que você pode montar qualquer tipo de missa, ou uma missa comum, né? Missa solene, ou uma missa de Requiem, porque você fez algumas peças aqui específicas para Requiem. Eu falei, não, a minha intenção então foi fazer Requiem mesmo. Eu falei, só que tem um problema, eu escrevi uma Ave Maria, e a Ave Maria não pertence a nenhum tipo de missa. Ele falou assim, aonde está escrito isso? Eu falei assim, não, pela lógica não, né? Ele falou assim, a composição é sua, ninguém pode falar que você está fazendo algo irregular. O que está dentro do que tem que ser de Requiem, você pôs. O que você puser a mais é sua obra, é sua criatividade, é sua criação, ninguém pode falar nada. Aí eu falei assim para ele, que período que você acha que está escrito aí? Tá para barroco, aí tá meio baquiana a coisa? Ele falou, olha, eu tô vendo mais para Mozart aqui na sua peça, não tô vendo muito Bach não, tem muito pouco Bach, tem mais Mozart na sua peça, o estilo de escrita. E aí eu guardei essa missa, ela ficou guardada. Aí numa bela noite de novo, comecei a ouvi-la e eu comecei a escrever todo o arranjo de orquestra, ali no computador mesmo, não precisei nem de papel. Fui escrevendo, já tinha a parte do coral, com letra e tudo, que na verdade eu só tinha posto a letra, o coral, a letra e a harmonia. Abri essa harmonia, escrevi toda a parte da orquestração, e em uma semana estava a missa inteira pronta, de Requiem minha, com orquestração, com coral, com solistas e tudo mais. Então aí foi um susto, sabe? Porque eu também não imaginava que isso, de uma certa forma fácil, fosse sair de repente, de uma hora para outra para mim. E eu nunca imaginei, há quantos anos eu fiquei com isso guardado e nunca pus em prática. Aí foi uma surpresa ver tudo aquilo. Hoje algumas pessoas de mais talento do que eu, mais seriedade musical do que eu, falam sobre a escrita. Uns já falaram que tem muito Haydn, outros falaram que é mais Mozart. Um amigo meu de Americana falou que tem muita finalização de Bach no que eu escrevi. Então eu fico contente, porque a minha ideia era realmente ficar nessa era aí, sabe? Barroco e classicismo, não passar disso. Eu ouvia a música na cabeça, eu só transcrevi para o papel que eu ouvia. Uma pessoa uma vez me falou assim, nossa, essa música sua da sua Requiem, o que você imaginou nessa hora que você compôs, que você escreveu, que você fez o arranjo? Eu falei assim, olha, eu não imaginei nada, a música estava na minha cabeça, eu só passei para o papel. Não foi algo que eu sentei e tecnicamente escrevi o arranjo. Não, o arranjo vinha, conforme eu ia ouvindo a música, o arranjo vinha na minha cabeça, eu já escrevia. Por isso que eu falei para você que eu não precisei nem do papel ali. Conforme eu a ouvia no computador, eu já ia passando para o computador o que eu estava ouvindo. Todos os instrumentos, as trompas, trombone, trompete, percussão, já vinha tudo isso na minha cabeça, compasso por compasso. E eram juntas os instrumentos, não era assim que eu escrevia só violino, depois só viola. Não, cada compasso eu escrevia todos, ou cada trecho da música eu escrevia todos os instrumentos, porque todos estavam vindo na minha cabeça. Deu certo. E o som dava certo, a harmonização dava certo. Era uma coisa bem assim estranha de comentar, mas era assim que aconteceu comigo, né? Outras peças que eu escrevi, só tocadas, que não faz parte do Requiem e tal, que não tem canto nem nada, mais para orquestração, porque quando eu fiz o curso de orquestração, de regência de orquestra, eu levei essas músicas que eu escrevi com arranjo de orquestras, essas assim, sim, sentadas, pensadas, feitas as divisões como deveria ser tecnicamente para cada instrumento, e levava para o meu professor de regência orquestral, e depois eu regia a orquestra de lá. Mas o Requiem não foi assim, o Requiem foi algo que já estava dentro de mim. Você ouve o programa Multidom, a apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com Adilson Gombrade, compositor, pianista e regente. Essas composições que você fez contribuíram para que você recebesse o título e a comenda da Academia de Música do Brasil. Fala um pouco sobre isso. Porque, na verdade, na pandemia, o que aconteceu? Todo mundo ficou clausurado, né? Aí eu comecei a ouvir as músicas que eu tinha escrito, ouvir o Requiem, e me deu um estalo. Eu falei, poxa vida, né? Eu tenho tanto maestro dentro do meu Facebook, né? Por que não passar para eles, para ver se há interesse deles executarem a missa, né? E não só no Brasil, até fora do Brasil, tem vários maestros que estão no meu Face, né? E eu comecei a fazer isso. Dentre essas pessoas, tem um crítico de música erudita, que foi muitos anos crítico do Correio Popular, que é o Luiz Roberto,
Trenck. E aí eu mandei para ele também. Aí ele não me respondeu. Isso foi em 2019, final de 2019, começo de 2020. Aí isso passou 20, passou 21. No final de 21 ele me procurou no Facebook. Olha, é o Luiz Roberto, da Academia de Música. Precisaria falar com você se você poderia passar um contato telefônico. Aí eu passei. Isso foi numa segunda ou numa terça-feira e ele só foi me ligar no sábado de manhã. E aí a gente conversou, ele falou, olha, ele explicou que ele não tinha ouvido ainda a minha missa quando eu mandei, porque ele tinha perdido tudo do que estava nos e-mails dele por uma questão de tentaram hackear mas como ele não esqueceu do meu nome, e eu resolvi procurar no YouTube a sua missa para eu dar uma ouvida. A primeira que eu vi foi um Benedictus, e eu vou ser bem franco para você. Quando ele falou bem franco, até gelou. Eu falei assim, nossa, e vem cacetada, né? Ele falou, rapaz, eu ouvi uma coisa que há anos eu não consegui ouvir. Um compositor, principalmente brasileiro, escreveu uma peça do nível que você escreveu, tanto por ser erudita como ser sacra. Eu achei fantástica. Você tá de parabéns, você tem mais peças, não sei o que. Aí a gente ficou conversando. Eu fiquei assim, meio inebriado, né? Falei assim, putz, né? O coração disparou. Falei, olha, poxa, eu agradeço todo esse elogio e tal. Vindo de um crítico de arte, eu só tenho que agradecer. Ele falou, não, você não tem que agradecer, é pura verdade, rapaz. Ele falou, olha, ali você conseguiu mostrar a sensibilidade erudita com a sensibilidade do sacro, que é uma coisa rara. As pessoas não conseguem fazer essa união. Você conseguiu unir. Hoje em dia não tem essa união. Antigamente tinha, né? Na época de Bach, Beethoven, Chopin, Mozart, tinha essa criatividade. E você está resgatando isso. Você é uma pessoa de excelente talento. E começou e falou. Aí ele falou assim, olha, eu tenho um convite para te fazer. Quero dar para você uma cadeira de imortal na Academia de Música do Brasil. Marta, eu congelei. Parei, não conseguia falar, eu engoli a saliva e respondi, falei, nossa, eu fico lisonjeiramente agradecido. Eu falei, meu trabalho nunca foi pensando em alguma coisa desse tipo, eu nunca imaginei algo desse tipo. Eu gostaria sim que minha música fosse tocada, que outras orquestras tocassem, que outros corais cantassem, que eu pudesse assistir, estar presente para ouvir outras qualidades de cantores e de músicos, mas jamais sonhei com isso. Isso realmente nunca foi meta do meu trabalho. Ele falou, mas você merece, e isso vai te abrir horizontes. Você vai ver que vai abrir portas para você como compositor erudito e sacro ainda por cima. Então eu fui agraciado com essa cadeira da Academia de Música do Brasil. E é a satisfação de ser reconhecido, Marta. Ser reconhecido como compositor erudito em pleno século XXI. O que é a música para você? Olha, a música para mim é tudo, Marta, porque desde os 10 anos que eu comecei a ter aula, eu vivo música, eu respiro música, eu me alimento música. Fiz muitas coisas paralelo com música para poder, em épocas ruins, sobreviver. Até trabalhar de jardineiro, cortar grama na casa dos outros. Mas, assim, a música é algo que eu não sei viver sem. Me faz um bem tremendo. O dia que eu vou ensaiar o Vocales que eu estou atualmente, que é de terça e quinta, são noites gloriosas, são noites de satisfação plena, de elevação espiritual. Por mais que eu brigue com o meu pessoal, às vezes, mas é exatamente isso. É algo que eu não consigo, espero conseguir por muitos anos ainda trabalhar. É música. Você, músico erudito, gosta de rock and roll? Olha, no começo da minha carreira, não, eu não gostava. Eu só ouvia música erudita. Eu era um adolescente de 15, 14, 13, que eu comprava aqueles bolachões CD, chamava Mestre dos Mestres, onde só tinha composição erudita. Bach, Beethoven, Chopin, Mozart, Tchaikovsky. Eu só ouvia isso. Eu com 16 anos, por causa de uma namoradinha, eu acabei indo numa balada, numa danceteria ali do Barbarense, porque eu queria ficar com ela. Mas assim, nunca tomei gosto por esse tipo de música. Quando eu montei a minha banda, chamava Fora de Compasso, depois eu tive a Millennium, ali eu vi que eu tinha a obrigatoriedade de tocar todo tipo de música. Meu pai ouvia muito sertaneja raiz, minha mãe gostava de muita música antiga, e aí eu comecei a me envolver com todo esse tipo de música. Aí tinha que ter todo esse tipo de música, porque as pessoas iriam me pedir. Então eu me preparei pro rock and roll, pros anos 60, pros pops da música, da vida. Então eu fui me preparando, que eu sabia que eu ia ter que executar esse tipo de coisa, porque se eu ia tocar numa festa, as pessoas iam pedir. E por destino, logo começou os pagodes da vida, os grupos de pagode. E eu não gostava muito. Pois bem, vamos tocar pagode. Agora, eu não gostava, na verdade, de tocar esse tipo de música, nem de ouvir. Mas eu sempre dancei esse tipo de música, porque com 14 anos eu frequentava baile de terceira idade. Eu adorava dançar. Valsa, boleros, samba, tudo. Então, eu aprendi a tocar esse tipo de música por uma questão
profissional. Não que eu gostasse. Tem que tocar, vamos tocar, vamos tocar. Hoje eu ouço de tudo. Hoje eu gosto de rock, hoje não gosto de rock pauleira. Eu aprendi a ouvir um grupo chamado Dream Theater com um aluno meu. E aí você vai ouvir e vai ver quem são os músicos que estão atrás de uma banda. Pô, o pianista é um pianista erudito, com formação erudita, toca muito. Então você acaba ouvindo e acaba vendo que quem toca é uma pessoa que tem uma formação musical boa. Não é qualquer pessoa que catou um instrumento e resolveu tocar. Então é uma coisa de criatividade, uma coisa com criação, de bom gosto. Também eu não vou ouvir, infelizmente eu vou ser franco, eu não gosto de ouvir sertanejo choroso, universitário, eu não gosto. Porque ali, além de faltar um pouco de qualidade musical, a letra é muito apelativa. Eu não acho que seja muito interessante esse tipo de letra apelativa. Então, hoje eu ouço de tudo. Óbvio que eu tenho as minhas preferências, mas eu ouço de tudo. Fala um pouquinho do Coral Vocalis, o que você está regendo atualmente. Olha, o Coral Vocalis ele completou em janeiro agora 34 anos. Nós começamos as atividades em março ou abril mais ou menos de 89 e a gente ensaiava na igreja lá em Americana do Bom Jesus, que o padre cedeu espaço para nós lá, porque tinha muita gente de Americana e para eles se deslocarem para Santa Bárbara é complicado, né? Então acho que eu me deslocando era mais prático para eles. O padre cedeu a igreja, a gente fez um bem bolado com ele, falou assim, olha, quando o senhor precisar de uma missa a gente canta com o maior prazer. O padre Isaías era uma pessoa que eu tinha assim como um pai padre, né? Aí o coral começou e em agosto do mesmo ano ele veio perguntar se a gente conseguiria cantar a missa do padroeiro. Era uma missa que às 6 horas da manhã num domingo, pra você ter ideia. Eu falei, claro, a gente vai terminar de preparar o que estamos preparando e a gente canta assim. Aí a gente deu uma acelerada nos ensaios. A gente naquela época ensaiava uma vez por semana, passamos a ensaiar 2 vezes por semana e o pessoal se reunia no final de semana na casa de alguém para também ensaiar sozinhas entre o próprio grupo, né? E aí nós fizemos a missa, foi dia 4 de agosto. Foi a missa inaugural do Coral Vocalis, 4 de agosto de 1989. E esse coral perdura até hoje. Paramos na pandemia por uma obrigatoriedade, porque não tínhamos onde ensaiar, porque atualmente a gente ensaia no CCL lá em Americana. E aí não era aberto, a gente não tinha como ensaiar, o pessoal também, muita gente com medo de ensaiar e tal. Eu não me adequei a fazer ensaios virtuais, online, não deu certo, tentei 2 vezes, não rolou muito direito não. E talvez por não gostar, o meu negócio é contato, sabe? Eu sou uma pessoa de contato. Eu preciso estar com as pessoas, eu preciso ver as pessoas, eu preciso fazer o trabalho em grupo. Nós voltamos o ano passado, em 2022, e o coral só teve essa pausa nessa época. Voltaram 11 e aí a gente conseguiu várias pessoas novas também, que resolveram participar de alguma atividade para sair daquela angústia de ter vivido 2 anos clausurados. Da mesma forma que o Covid foi ruim, ele foi bom dessa forma, né? Ele abriu a cabeça de pessoas que a gente não tem que só trabalhar, a gente tem que fazer alguma coisa para a pessoa em si. Cantar em coral é uma terapia. É uma terapia saudável, além de ser super hipercultural, né? Então a pessoa aprende, ela participa do coral, ela tem aula de canto, ela tem aula de toda a técnica vocal, eu que passo para eles, passo a parte teórica de leitura, eu ensino eles a lerem partitura, o básico pelo menos, o elementar, e o coral existe e está aí. Em 2009 nós fizemos essa missa minha de Requiem com a Orquestra Sinfônica e os solistas de Campinas, eu regi essa abertura, essa primeira apresentação do meu Requiem. 2019 foi reapresentado pelo maestro Álvaro Petelevitz, que aliás é uma pessoa que eu tenho que estar sempre agradecendo, porque é um profissional de uma humildade e de uma capacidade que como raramente a gente encontra. Então é assim que segue a vida do Vocalis. 34 anos, quase 35 anos. Estou terminando um livro dos 35 anos que eu vou querer ver se eu consigo fazer esse livro, editá-lo no ano que vem, em janeiro, para a gente comemorar 35 anos de coral com uma edição de um livro contando um pouco da nossa história. Para a pessoa participar do Coral Vocalis, ela precisa ter formação musical? Olha, se tiver teórico é melhor. O prático eu exijo 0 de preferência. Eu prefiro que a pessoa chegue no coral não sabendo cantar nada. Porque aí eu vou moldá-la de acordo com o que eu gosto, de acordo com o que eu quero, de acordo com o que é a formação do coral. Às vezes as pessoas perguntam se o coral é erudito. Não, o coral não é erudito. O coral canta popular, canta sertanejo, canta todo tipo de música. Há também erudito. Mas a gente faz um trabalho para que a pessoa tenha um desenvolvimento vocal adequado, uma boa voz, uma boa postura, uma boa respiração, que tudo isso faz parte de um bom resultado, né? Envolvendo respiração, envolvendo postura, envolvendo postação vocal, envolvendo um monte de coisa. Qual das apresentações que você fez que te deu maior satisfação?
Olha, difícil essa pergunta, né? Foram tantas apresentações, mas eu vou te contar, acho que foi, se eu não me engano, foi ano de 90 ou de 91, que o Coral Municipal de Santa Bárbara, nós fomos cantar em Mogi Guaçu. O coral era novo, o coral tinha 2 anos só. Quando eu preenchi a ficha, eles pediram muitas coisas, eu até coloquei assim, olha, o máximo que deu para pôr, porque a gente tinha participado só de um encontro de corais que nós mesmos fizemos aqui em Santa Bárbara, mas lá em Mogi Guaçu, tanto o prefeito quanto as pessoas de Mogi Guaçu vieram calorosamente conversar com a gente, porque a gente fez passagem de som e nós cantamos uma música que chama Gente Humilde, do Garoto. O Vinícius de Moraes pôs a letra. O que aconteceu com essa música? As pessoas gostaram demais do arranjo, foi um dos primeiros arranjos que eu fiz na minha vida, e o maestro de lá veio, o Wiltz, acabamos de passar o som para reconhecer o palco e tal, ele veio e falou assim, maestro, que linda a música, nossa, rasgou elogios, abraçou, nossa, você não me dá esse arranjo? Eu falei, claro, eu tirei da minha pasta e já entreguei para ele a partitura. Nós nos apresentamos, veio depois a mulher do prefeito, veio o prefeito a falar de novo do Gente Humilde, e agradeceu, foi assim super, o povo vinha em volta de nós, olha que legal, não sei o que, canta de novo, acabamos o encontro de coral, estávamos nos confraternizando fora do encontro de corais e nós cantamos de novo a capela, porque o pessoal veio pedir e queriam cantar junto, falei, canta junto, pode cantar junto, não tem problema, não atrapalha nada. Então esse envolvimento, essa interação foi muito gostoso, e o coral era novo, então para nós e para o coral principalmente, deu aquela injeção de ânimo. Falei, poxa vida, nós estamos no caminho certo então, porque se todo mundo está gostando, todo mundo gostou, todo mundo elogiou, todo mundo está participando junto, então estamos no caminho certo. Então essa apresentação de Mogi Guaçu ficou guardada por esse episódio. Eu agradeço ao compositor, regente, pianista erudito e o mais novo membro da Academia de Música do Brasil, Adilson Gombrade, por bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Adilson. Eu que agradeço, Marta, pelo espaço e muito obrigado mesmo de coração. Inclusive o Coral Vocal está aberto a qualquer pessoa, não precisa ter técnica, não precisa saber cantar, não precisa saber música, não precisa saber nada. Eu costumo falar que quanto menos souber, melhor é para que eu consiga moldá-la de acordo com o que eu quero dentro do coral. O coral é aberto, é de toda terça e quinta, a gente ensaia lá no CCL, de terça-feira na sala de reuniões, que fica bem em frente ao anfiteatro, e de quinta-feira é na sala após o anfiteatro, que é a sala do teatro. A gente ensaia das 19h30 às 21h30. E sempre é bem-vindo, principalmente homens, que é uma coisa rara em coral, é ter homens, né? Você pode ver, tem uma menina que está começando agora com o pai, com a mãe, tem 12 anos, a menina quer cantar, tá lá com 12 anos. Eu não faço teste vocal, porque eu acho que a finalidade minha é de ensinar e não de escolher quem sabe cantar. Seria muito prático eu fazer teste, escolher os melhores cantores, montar um coral e o coral, pum! Só que aí cadê a graça do meu trabalho? Cadê o meu trabalho de ensiná-los? Não vai ter, né? Então eu não faço teste. Sempre partir da premissa que todos conseguem cantar. Se tiver boa vontade, se tiver participação, se tiver assiduidade, se insistir, todos conseguem cantar. Sejam todos bem-vindos ao Coral Vocalis, quem quiser participar. E é a melhor terapia para a vida. Pessoas que estão com depressão, pessoas que têm problemas de saúde, problemas que... Olha, tinha uma professora, que hoje ela é ex-professora, ela é aposentada, ela chegou no meu coral com 2 calos na corda vocal. Ela falou, olha, Adilson, eu tô aqui, eu queria fazer alguma coisa para relaxar, eu não... Falei, olha, então você vai fazer o seguinte, você vai cantar no contralto, porque se você tem calo, você fica lá no contralto quietinha. Falei, você vai me falando, olha, tô sentindo assim, tô ficando rouca, não tô sentindo bem, tá me doendo a garganta. E ela sempre, não, tá bem, tô tranquila disso, não senti nada, não tô bem. E durante um ano, aí ela voltou ao médico, o médico tinha falado, não, o seu caso é cirúrgico. Depois de um ano, ela retornou no médico e fez a laringoscopia, e o médico virou pra ela e falou assim, escuta, você fez cirurgia? Ela falou, não. Sim, mas o calo seu sumiu. O que você fez? Aí ela falou, olha, eu tô cantando num coral, assim. Então, primeiro de tudo, dê parabéns ao regente, porque ele sabe usar a voz sua, soube usar. E parabéns e não pare nunca, porque essa é a terapia para você nunca mais ter problema de prega vocal. A voz bem cantada, bem tratada, a respiração correta. Então, cantar é exercício de fono. Cantar é terapia, cantar é prazer. Então, vale a pena sempre. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese.
Edição de áudio, Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Web Dom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.